Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando nossa aula sobre integral de uma função, venho agora mostrar para vocês uma das técnicas de calcular a integral, que é a integral por partes. Bom, a integral por partes, pessoal, ela é utilizada quando você tem possibilidade de reconhecer duas funções. Uma função que a gente chama de f e a outra função seria o que eu estou chamando de g'. Ou seja, eu reconheço uma função e reconheço a derivada de uma outra função. Se isso acontecer, eu posso reescrever essa integral desta seguinte maneira. Ou seja, a integral de uma f vezes uma g', ela pode ser escrita como sendo a f vezes a g, menos a integral de f' vezes a g, tá bom? Então é isso que a gente tem, é isso que a gente chama de integral por partes. Mas, por exemplo, digamos que você tem a função produto f de x vezes g de x. O que é a derivada de uma função? Como a gente sabe, a regra do produto é derivada da primeira, então seria a derivada da f vezes a g, mais o quê? A primeira vezes quem? A derivada da g. Então, derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o quê? A derivada do segundo. Bom, se eu, por exemplo, isolo este termo, eu ficaria como f de x vezes g' de x igual a quem? A f de x vezes a g de x, certo? Menos quem? A f' de x vezes a g de x. É isso que a gente tem. Bom, aí digamos que todas as condições de existência sejam satisfeitas, ou seja, a função f e a função g são ambas funções integráveis e que elas também possuem as suas derivadas, como a gente já viu aqui. O que eu vou fazer? Se eu aplicar a integral dos dois lados, eu teria a integral da f de x vezes a g' de x igual a integral de quem? Da f de x vezes a g de x', certo? Estou usando dx aqui, menos a integral de quem? Da f' de x vezes a g de x dx. Bom, aqui eu posso separar as integrais, a gente está usando aqui a propriedade que é a integral da subtração, é a subtração das integrais. Beleza, pessoal, se você observar, essa primeira parte aqui, o meu primeiro membro, é essa minha expressão. E o meu segundo membro, eu já tenho uma parte, que significa que este termo aqui é exatamente este do meio. Por quê, pessoal? Pense o seguinte, eu quero saber, imagine só comigo aqui, ó, se eu quisesse saber o seguinte, ó, a integral de uma função, que eu vou chamar aqui de h, tá? Eu quero saber a integral da derivada de uma função. Se você quer saber a integral da derivada de uma função, você quer então saber a própria função. Porque aqui, pessoal, pensa assim, isso daqui seria a h' do x. E calcular a integral é descobrir uma função cuja derivada é a que está aqui dentro. Bom, que função que eu derivaria que daria a h'? A h. Então, é isso que a gente tem. Então, se você tem a integral da derivada de uma função, o resultado dela é o quê? A própria função. Então, se aqui eu tenho a integral da derivada do produto, o resultado dela é o quê? É o próprio produto aqui, f vezes a g. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a integral por partes. Aqui eu quis trazer a ideia para vocês de onde que ela surge. E, no caso, se ela for definida, a fórmula é a mesma. A única diferença é que você vai fazer o seguinte, você vai calcular o x tanto no ponto B quanto no ponto A, fazendo aquele esquema que você já sabe, utilizando o teorema fundamental do cálculo, que é a subtração da f' de B menos a f' de A. Tá bom? Então, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai fazer, integral por partes. Agora, vamos lá para mais uns exemplos e aí assim vai ficar um pouco mais claro para a gente. Vem comigo! Bom, pessoal, a grande questão é, dada a minha integral, quem eu chamo de f, quem eu chamo de g'? Eu vou dizer aqui, sinceramente, para vocês o seguinte, a parte inicial, quando você está começando, quando você está aprendendo o cálculo, é muito mais intuitivo do que regra. Não existe uma regra específica para você dizer quem é quem. O que você pode fazer é tentar, e se você chegar numa integral cada vez mais difícil, significa que você não fez a escolha certa. O que isso significa? Quando você vai integrar uma integral por partes, né, o que a gente faz? Eu estou trocando uma integral, f vezes a g'
por uma outra integral, de modo que essa integral que eu estou calculando, ela tem que ser mais simples do que a inicial. Caso contrário, não teve vantagem nenhuma as substituições que você fez. Então, isso que você vai começar a perceber, né? Qual é a função f, quem é a função g', vai depender daquilo que sobrar. Pense que se a função f' for mais simples que a função f, significa que ela é uma boa troca. E se a função g for mais simples que a g', ela pode ser a troca. Então, aí você tem que pensar qual que seria a função mais simples para se trabalhar no cálculo da integral. Então, beleza, vamos lá. Aqui eu vou chamar a minha f de x. Então, a minha primeira função aqui é a que eu vou chamar de f. E a minha segunda função aqui é a que eu vou chamar do quê? De g'. Então, o que a gente precisa, pessoal? Quando você faz essas considerações, então a sua f de x é igual a x e sua g' de x é igual a quem? E elevado a x. Quando você faz essa substituição, né, quando você nomeia quem é quem, aí você tem que fazer aquilo que você precisa. Observe que na integral por partes, né, vou colocar aqui o rascunho para a gente. Eu quero a integral da f, g', ela é o quê? É a f vezes a g, menos a integral de f' vezes g. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Essa é a nossa integral por partes. Então, significa que, para você utilizar ela, você precisa tanto da f' quanto da g original. Se f de x é igual a x, f' significa a derivada dela. Então, a derivada do x é quanto? Vale 1. Se a g' é igual a e elevado a x, quem é a g? Aqui a ideia é você pensar até numa integral. Por exemplo, qual é a função cuja derivada é e elevado a x? Você já deve estar acostumado que é a própria e elevado a x. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar estas informações e substituir na sua fórmula, que é a integral por partes. Então, ou seja, pessoal, a integral de x e elevado a x dx vai ser quem? Vai ser a f vezes a g. Quem é a f? É x. Quem é a g? E elevado a x. Menos a integral da f'. Quem é f'? É 1. Quem é a g? E elevado a x. Dx. Observe que agora essa outra integral que sobrou para a gente, ela é mais simples de calcular. Então, o que vai ficar? X vezes e elevado a x menos. Qual é a integral do e elevado a x? É ela própria, e elevado a x. O máximo que você pode fazer aqui é colocar o e elevado a x em evidência. O que vai sobrar? X menos 1. E essa aqui seria a nossa resposta final. Beleza, pessoal? Então, a ideia de você utilizar a integral por partes é quando você não consegue fazer uma mudança de variável. Então, aí a gente utiliza essa técnica de integral, que é a integral por partes. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Vem comigo. Bom, pessoal, agora aqui eu quero trabalhar com vocês a função ln de x. Eu quero saber qual que é a integral dela. Lá do cálculo da derivada, a gente sabe que se eu tenho a função f de x igual a ln de x, a sua derivada é igual a 1 sobre x. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a integral do ln de x e não a sua derivada. Bom, aqui, se você observar, você só tem o ln de x, não tem mais nada. Então, você está meio que camuflado ou a f ou a g, como se fosse a sua função 1, a sua função unidade. Então, aqui você vai trabalhar com essa ideia. Uma delas você vai chamar de 1 e a outra você vai chamar de ln de x. Então, por exemplo, a integral do ln de x dx, eu posso olhar como sendo a integral de quem? De 1 vezes o ln de x e aí dx. Então, uma delas é o que eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de f e a outra de g'. Pessoal, aqui é interessante já você perceber, por exemplo, que se você chama g' de ln de x, qual é a função cuja derivada é ln de x? Você não vai conseguir descobrir porque é justamente o que a gente está querendo. Então, aqui já dá para você perceber que a g' não pode ser a ln. O que isso significa? Então, o ln vai ser a minha f, e a g' vai ser o 1. Então, agora o que a gente faz? A gente faz as substituições que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu estou chamando f de x de quem? De ln de x, então quem é a sua derivada? Acabei de comentar com vocês, 1 sobre x. Se eu estou chamando a minha g' de 1, qual é a função cuja derivada dá 1? Essa função é a função identidade, ou seja, g de x tem que ser x, porque a sua derivada chegaria no 1. Então, ok. Então, aí a gente vai fazer agora a integral. Então, a integral
do ln de x dx, lembra lá, é a f vezes a g, então vai ficar o quê? ln de x vezes o x, menos a integral da f', que é 1 sobre x, vezes quem? A minha g, que é x dx. Olha só que interessante aqui. Aqui eu só vou mudar a ordem, então vai ficar x vezes ln de x, menos a integral. Posso simplificar o x que está multiplicando com o que está dividindo? Eu posso fazer isso porque eu sei que ele é diferente de zero, dada a minha condição de existência. Então eu ficaria com a integral de dx. Então vai sobrar para a gente x ln de x menos, qual é a função cuja derivada é 1? Seria o x, ou seja, a integral do 1 é o próprio x. Aí no caso aqui, tá, pessoal? Lembrando que quando você está trabalhando com uma integral indefinida, a gente acrescenta constante na nossa resposta. Beleza? Então esse aqui foi o nosso segundo exemplo. Aqui eu vou encerrar então esse vídeo. Agora eu teria mais 2 exemplos para vocês. Eu vou trabalhar com ele no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Vem comigo para o próximo.